Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche um pouco seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Você acabou de falar para o Espírito Santo passear no meio do teu povo. Ele está aqui no meio de nós. Se fosse para você fazer um pedido agora, o único pedido da sua vida, aquele pedido onde Deus está falando bem assim: peça o que você quiser, qual seria esse pedido? Fala no seu coração agora. A palavra diz que bem assim: tudo que pedires em meu nome, recebereis. Agora é a hora de mudança, a hora que o Espírito Santo ele veio, passeou no meio do povo e ele atende o seu povo agora. Irmãos, eu não sei de onde você vem, eu não sei quem você é. O que eu sei é que existe o Espírito Santo, que ele quer transformar a tua história, a tua vida. Não depende do ministério, não depende do grupo de oração, só depende de uma pessoa. Essa pessoa é você. Apocalipse vem dizendo: eis que estou à porta e bato, se me deixares entrar, eu entrarei e saciarei contigo. Agora é a hora de você pedir. Agora é a hora de você querer. Eis que o Senhor está dizendo: só depende de você. Vai pedindo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo no meu coração. Vem Espírito Santo, ilumina. Vem Espírito Santo, transforma. Vem Espírito Santo, conduza esse momento agora. Passeia no meio desse povo, Espírito Santo, porque só o Senhor pode. Vem Espírito Santo, sacia a nossa sede, a nossa fome. Só tu podes, Espírito Santo. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Cante isso. Espírito de Deus, cante. Vem. Cante isso mais forte. Espírito de Deus, Espírito de Deus, e fica e passeia no meio do teu, e toca do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do teu povo, passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Levanta sua mão mais alto que você pode, repete assim: Espírito Santo de Deus, eu permito a tua vontade sobre a minha vida. Quebra de mim todo orgulho, quebra de mim toda vontade humana e coloca sobre mim o teu Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Eu necessito da tua presença. Vem, Espírito Santo. Eu necessito da tua presença. Vem sobre todos nós. E mais uma vez vamos cantar isso. Vem, Espírito Santo. Espírito de Deus, vem. Cante isso forte. Espírito de Deus, vem e fica aqui.
Espírito, vem. Isso. Cante mais uma vez, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem. Espírito, Espírito de Deus, vem aqui. Passeia e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Vai se sentando. Senta no seu lugar. Olhe para mim aqui só. Eu vou pedir para vocês só um tempo. E esse tempo que eu vou pedir para vocês, eu tenho a certeza desse Deus que eu sirvo. Uma vez eu perguntei para Deus quando eu fazia faculdade. E na nossa faculdade a gente fazia grupo de oração. E a gente tinha um tempo de 15 minutos para a gente fazer um momento de Nossa Senhora, um momento de entrega e perdão, um momento de Espírito Santo e um momento de pregação, em 15 minutos. Eu falava assim, mas esses jovens não vão entender. Porque 15 minutos é muito pouco tempo, é muito rápido. E eu passei dias pensando a mesma coisa, falando, Senhor, como que pode 15 minutos numa faculdade, aonde a faculdade existe ateu, aonde a faculdade existe pessoas que são contra a tua religião, aonde a faculdade existe pessoas que não estão nem aí para Deus, como que vai acontecer em 15 minutos? E eu comecei a orar, até que um dia eu pedi para uma irmãzinha, você pode hoje pregar no nosso grupo? E expliquei para ela, é rapidinho. E ela falou, sim, posso. E foi naquele momento que ela começou a pregação. Ela tinha apenas 3 minutos de pregações. 3 minutos. E ela soltou uma frase, sem mesmo saber que eu tinha conversado com Deus. Ela falou, é tão corrido esse tempo, é tão rápido, que a gente chega, a gente já precisa voltar para a sala. Só que ela olhou para a cara de cada um e falou, eu tenho 3 minutos para eu pregar a palavra de Deus, mas se você deixar Deus agir, em 1 segundo Ele muda toda a sua vida. Deus, Ele não precisa do meu tempo e do seu tempo, Ele só precisa que você abra o seu coração. E eu só peço um tempinho para você. Se tem uma responsabilidade maior agora, nesse momento, é a minha, de eu poder chegar até você e falar o quanto você é importante. O mundo lá fora, ele só quer mostrar para você o quanto você não presta, o quanto você errou, o quanto você pecou. Mas Deus é o contrário. Ele fala, eu sei de tudo, mas eu só quero que você entenda uma coisa, que do mesmo jeito que aqueles servos, homens que estão aqui pregando, conduzindo, deixando sua família, do mesmo jeito que eles estão fazendo tudo isso, eu amo eles, mas também eu te amo do mesmo jeito. Você não é melhor e você não é pior. Deus te ama do mesmo jeito. Então olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sei, abençoado, o quanto você é cabeçudo. Fala, eu sei o quanto você é insuportável. Fala assim, eu sei que tem hora que dá vontade de moer você. O quanto você é ruim. Agora dá um sorriso gostoso e fala assim, mas eu sei que aquele que criou todas as coisas te ama tanto, e Ele não olha para os teus erros, mas sim pelo amor que Ele tem por você.
Aplaude nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pedir uma licença para você. E essa licença, se você aceitar, eu prometo que eu vou abrir uma ferida aí, rasgar uma ferida, mas uma ferida que muitas vezes você nem sabe que existe, mas rasgar essa ferida de um jeito assim que vai doer, nossa, parece que você vai falar, não estou aguentando, mas depois eu vou trazer alguém, médico dos médicos, que ele vai só curando. E numa cirurgia, se você já passou, já sabe que alguém passou, para você tirar alguma coisa que está ruim dentro do seu corpo, ele precisa abrir. Então é necessário que nessa manhã de hoje, se você permitir, é só se você permitir, eu quero estar fazendo isso com você. Você permite, sim ou não? Então feche um pouco seus olhos de novo, coloca a mão sobre o seu coração. Fala, Senhor Jesus, nessa manhã, eu permito que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Sim, Jesus, estou pronto para a tua vontade. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Olha para mim aqui. Está tudo bom, perfeito? Sim ou não? Se está tudo bom e perfeito, é porque teve homens que há muito tempo estão preparando por esse momento. Não foi do dia para a noite. Homens que vieram aqui, olharam essa escola, falaram, aqui é o lugar perfeito, porque Deus colocou o lugar perfeito. Homens que deixaram a noite, muitas vezes sem dormir, para orar. Homens que correram atrás de mantimentos para fazer a melhor comida para mim e para você. Homens com que você nem vai ver pregando, cantando, mas homens que muitas vezes estão lá atrás dessas paredes, fazendo com todo amor, todo carinho. Sabe por quem? Por você. Homens que estão se dedicando, deixando a sua esposa, deixando os seus filhos. Homens que estão deixando o seu lazer para ficar aqui, só para mostrar o amor de Deus para mim e para você. E por que eu preciso falar tudo isso? Quando eu entrei, Deus colocava muito no meu coração que muitas vezes a gente é ingrato. A gente vê tudo isso e a gente fala assim, é normal. Não é normal. Eu cheguei aqui, o irmãozinho estava ali cantando. Ele tirou do bolso e me mostrou. É como que é o nome, irmão? Uma bombinha de ar. O rapaz não está conseguindo nem cantar, ele está cantando com bombinha de ar. Mas sabe por que ele está fazendo? Por amor a Deus. A responsabilidade dele aqui é mesmo que eu morra, mas eu vou até meu último segundo. Eu não sei da história de nenhum dos homens que estavam trabalhando, mas eu tenho a certeza que teve homens que saíram das suas casas, depois que chegaram do seu serviço, estão cansados aqui. Mas eles só estão fazendo isso para que Deus possa tocar o seu coração. E não sei porque que nem é o tema da minha pregação, mas Deus está colocando tudo isso, porque é necessário que eu e você agora, a partir de agora, comece a ter um coração grato. Glória a Deus, glória a Deus. E por que Deus colocou no meu coração que eu precisei começar assim? Queria já pedir perdão para vocês. Eu estou de chinelo, estou de boné. Se você, daqui a pouco eu vou te dar um abraço. Talvez você sinta um cheiro de cebola em mim. E eu não estou falando isso apenas para você entender, ou para me justificar. A gente está em festa na nossa comunidade desde quinta-feira. Eu estou dormindo quase 2 horas da manhã para acordar 6 horas da manhã. Tem 4 horas apenas para descansar e dormir.
Mas todo dia, até terça-feira. Hoje, antes de vir aqui, eu estava cortando cebola, porque hoje a gente está vendendo sopa para o nosso grupo de oração. E por que eu estou de chinelo? Porque se eu uso qualquer tênis, a minha perna ela começa a inchar. Passei no médico, o médico falou que isso daí já é normal, isso não tem nem mais conserto. Então eu falei, eu preciso de chinelo. E eu já queria pedir para você assim, você me perdoa de pregar de chinelo e de boné, sim ou não? Você me perdoa de muitas vezes não dar o meu melhor para você, sim ou não? Você tem certeza disso? Você me perdoa, sim ou não? O tema da minha pregação é pai e filho. Você me perdoa de muitas vezes querer dar o meu melhor e não conseguir, sim ou não? Se você me perdoa que você nem me conhece, por que muitas vezes você volta para sua casa e não consegue perdoar a tua mãe, não consegue perdoar o teu pai, não consegue perdoar o teu filho, não consegue perdoar as pessoas que estão lá? Irmãos, é fácil perdoar aqui, é fácil eu chegar para você e falar do amor de Deus. O difícil é você voltar para tua casa e falar para tua esposa, me perdoa. O difícil é você voltar para sua casa e falar para o seu filho, me perdoa, porque muitas vezes quando você queria minha atenção, eu só queria ficar no meu celular. Eu preciso sim do seu perdão, mas amanhã eu vou voltar para minha casa, com a minha esposa. Quem realmente precisa do seu perdão são aqueles que estão lá. Mas antes da gente chegar nesse tema, nesse momento, é só para vocês entenderem o que vai acontecer. É primeiro você se perdoar. Tem pessoas aqui que não se perdoam. A minha comunidade é São Camilo de Leles. Bem rapidinho, só para você entender. São Camilo de Leles foi uma pessoa que ele tinha estrutura financeira muito boa, que ele era um cara muito bonito. Era um cara que ele conquistava qualquer tipo de mulher que ele quisesse. Era um cara que ele tinha totalmente, mas totalmente, ele era viciado em jogos. Tudo que ele tinha, ele colocava em jogos e ele perdia o dinheiro. Eu sei que aqui no meio de nós tem pessoas também. Em nome de Jesus, nessa manhã vai cair por terra tudo isso. São Camilo de Leles, ele poderia ter uma esposa, 2, 3, 4, ele era tão bonito que as pessoas chegavam até ele para querer ter o prazer da carne. As mulheres o procuravam. Eu sei que aqui no meio de nós também tem pessoas que gostam desse prazer da carne, mas em nome de Jesus vai cair por terra. Eu não vim para te julgar, eu não vim para te condenar, eu vim para te dar um Deus que te ama e te dá uma nova história, se você aceitar. Só precisa de você. Você aceita isso sim ou não? Tem certeza? Tem uma música aqui que diz bem assim, ó: somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Olha que canção que é isso. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, e vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E a palavra diz bem assim: aquele
Aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, é semelhante como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu chuvas, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que constrói a tua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. O que Jesus estava dizendo bem assim, que se você, homem, construir a tua casa na rocha que é Jesus, pode vir batalhas, pode vir sofrimentos, pode vir tudo, que nada vai cair. Eu não sei como que é a sua relação com a tua esposa, eu não sei como é a sua relação com o teu filho, eu não sei como é a sua relação com o mundo lá fora, mas eu quero propor para você um Deus que Ele quer edificar a casa. Os teólogos vêm dizendo bem assim, que quando a palavra casa é falado sobre a Bíblia, Ele não quer dizer apenas essa casa, Ele quer dizer família, família. Bate no seu peito e diga: eu. Fala: só eu posso edificar a minha casa, mais ninguém, só eu tenho esse poder, e em nome de Jesus eu vou conseguir. Aplaude nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que a música continua assim, lá no início: somente em ti. Olha o que ela fala. Ela olha para Jesus e diz: somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Olha para mim um pouquinho. O que você está colocando esperança? Irmão, se for nesse encontro de hoje, olha o que eu estou falando. Se a tua esperança está no encontro de hoje, saiba que ele vai acabar hoje. Amanhã você vai voltar para tua casa. Os servos vão voltar para a casa deles cansados, mas vão voltar. A tua esperança não pode ficar nesse encontro. 3 dias de muitas bênçãos, muitas curas, muitas libertações. Mas se você sair daqui e querer voltar do mesmo jeito que você entrou, irmãos, você perdeu tempo. Agora, se a tua esperança está em Jesus, como diz a canção, saiba, irmão, que as coisas vão mudar. Daí você diz: pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Faz assim, ó, por alguns segundos, e seja sincero com você. Eu quero fazer essa dinâmica para você entender o quanto é importante. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai tampar a sua respiração até você aguentar. A hora que você não aguentar, você pode e levanta o seu braço. Isso não é uma competição, tá? Não é para saber quem aguenta mais. É só para você entender uma das coisas. 1, 2, 3. Prenda a sua respiração no máximo que você puder. No máximo. A hora que você não conseguir mais, você solta e levanta o seu braço. Pois só em ti minha alma achou descanso. Fica com a mão levantada. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti
Abaixe suas mãos agora. Vocês estão entendendo uma coisa? Porque o ar que você respira, se Deus quiser tirar agora, você já não suporta e você morre. Só que o mesmo ar que você respira agora, você não levanta a sua cabeça de manhã e agradece por ter ele. Tem pessoas nos hospitais que eles estão só esperando esse ar voltar, porque eles estão por aparelhos. E muitas vezes você não agradece por esse ar que você tem. Que tamanho de ingratidão. Você canta, só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Irmãos, quando você está em Jesus, aí você pode respirar de verdade, porque da sua cabeça pode deitar na sua cama e você fica tranquilo. Você sabe que você está fazendo certo. Agora, quando você não está em Jesus, você continua respirando, mas você não tem descanso. Sabe por quê? Vem aqui, irmão. Quando você não está em Jesus, quando você está em Jesus, respira. É isso. Vai que sossego. Deite sua cabeça aqui. Vai que sossego. Não é gostoso isso? Isso é quando você está em Jesus. Agora, quando você não está em Jesus, respira fundo. Ele consegue respirar. Só que existe alguém que fica assim, ó, tal do demônio. Viu? Você não presta. Você só faz as coisas erradas. Você muitas vezes se droga. As pessoas não estão nem aí pra você, rapaz. Sabe uma coisa? A sua vida só pertence a mim. Eu sou o demônio, eu quero acabar com a sua vida. Eu sou o demônio e eu não quero que você fique em paz. Vem, filho. Ele te chama de filho também, porque ele gosta de fazer como pai. Vem, filho, vem andar no meio do povo. O povo gosta de você. Fica curtindo a balada. Vai ter pessoas dormindo no meio do caminho, filho. Não, lógico que não. Pessoas que vão estar pensando que estão dormindo no meio do caminho. Mas o que você vai fazer? Você vai falar para ele, vamos curtir. Mas a paz, ela não deixa você em paz. Ela não deixa você em paz. Olha que ruim, olha que difícil. Vai, passa pelo meio, filho. Passa pelo meio. É isso. É isso. Você continua a respirar, mas a paz que Deus quer dar é muito mais do que isso, irmão. Eu nem te conheço e nem sei quem você é, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo que está em ti vai te tirar de tudo aquilo que o mundo te trouxe. Irmão, em nome de Jesus, eu vou ver você com essa boca pregando o evangelho, porque lá na rua tem pessoas que precisam de você. E se você falava assim, parece que Deus desistiu de mim, não é verdade. Deus permitiu você viver o que você viveu, porque a partir de agora você vai ser o alicerce, e muitos vão vir em nome de Jesus. Saiba disso. Só em ti. Eu pude respirar. E Deus, ele é assim. Aí você canta. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Olha o que você está dizendo, irmão. Existe uma terra seca. E uma terra seca, quando você planta alguma coisa sobre ela, pode ser o melhor fruto, pode ser a melhor coisa. Vai chegar um momento que aquela terra vai matar aquele plantio. Pode ser o que você pensar na tua vida. O que você pensar na tua vida. Se existe uma terra seca, ela necessita da água. Talvez você esteja pensando, mas você não é agricultor, você não sabe. Existem algumas plantas que elas sobrevivem, mas elas sobrevivem com aquilo que Deus a transforma, e não com aquilo que o mundo a faz.
Se você parar, existem algumas plantas que elas existem no deserto, e no deserto não chove. Mas Deus, Ele não dá o olhar humano à chuva, mas o olhar espiritual, que sobe a água sobre ela, que ela necessita. E por que eu estou dizendo tudo isso? Irmãos, aqui chegou homens como terra seca. E se você deixar, Jesus vai mudar toda a história. E aonde você for, o fruto vai ser dado. Cante isso. Pois só em Ti só em Ti só em Ti eu pude respirar. Cante isso forte. O meu coração e o meu coração deseja Te encontrar como terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu irmão, Deus manda dizer com todo o coração que o mundo está dizendo para você que o seu lugar é na rua. Deus manda dizer que o seu lugar não é mais lá. O teu lugar é junto com Deus. E eu vou dizer mais. Só você sabe dos momentos difíceis que parece que você viveu sozinho. Muitas vezes o demônio falou para você bem assim: tira a sua vida. Mas hoje o Senhor te trouxe nova vida, nova história, irmão. Eu sei que agora dá uma vontade de sair daqui, mas o Senhor falou: fica, continua, tá? Continua que vai valer a pena, irmão. Vale a pena. Deus manda dizer que o seu lugar foi encontrado, tá? Obrigado por você não desistir, tá? Deus te ama tanto. Deus, Ele faz assim. Deus, Ele vai no mais profundo do nosso coração. E muitas vezes a gente só acha que a gente só está aqui por estar, mas não é verdade, irmão. O que Deus fala no meu coração com toda certeza é que quando você recebeu esse convite, você ficou pensando: será que eu vou? Vou perder sexta, sábado, e eu podia assistir o jogo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você com toda certeza. Pode na seleção do Brasil perder, Argentina, Uruguai, quem for, mas você escolheu a vitória que está com Jesus. Obrigado. E eu vou dizer mais para você: toda a restituição da sua família vai acontecer através de você, irmão. Saiba disso. Deus, Ele é assim. Quando a gente entende que o nosso coração deseja Deus, quando o nosso coração deseja Deus, Deus nos escolhe, não é outra pessoa que escolhe. E Deus, Ele escolhe todos nós. Sabe, irmão, é tão lindo de saber que o Senhor continuou. Você viu o que Deus preparou para você com tanto carinho? Primeira de muitas, irmão. Amém. Glória a Deus.
ouviu as suas orações. Glória a Deus. É isso. É isso. O irmão acabou de falar que ele fazia muito tempo que ele pedia para Deus, que Deus perdoasse as pessoas, que Ele perdoasse, que as pessoas se sintam perdoadas. E ele sentiu como um cavalo, aquele cavalo sem rédea, aquele cavalo que corre no meio da multidão, e ele não tem medo de passar. E é isso que Ele está fazendo hoje com você. É isso. É como uma metralhadora mesmo. É uma metralhadora que Ele começa e você não consegue sair. Ele ama você desse jeito. O amor que Deus tem por você, meu irmão, eu vou falar com toda certeza, cara. O amor que Ele tem por você, o mundo não vai conseguir te dar. Mas você permitiu, e é por isso que Ele te agradece. É por isso. É isso. É isso. É só isso. Agora minha pergunta é para você: você está preparado para abrir sua ferida aqui, sim ou não? Então coloca mais uma vez a mão no seu peito e fala: Senhor, eu permito. Faça o que o Senhor quiser, que eu permito. E cante isso. E o meu coração eu me recordo quando eu era criança. A gente tinha numa faixa de 3, 4, 5 anos, eu e meus irmãos. Eu sou 2 anos mais novo que meu irmão, e meu irmão é 1 ano mais novo que minha irmã. A gente era tudo criança. Mas teve um dia que a gente ficou sabendo de uma coisa do meu pai. Meu pai trabalhava nas indústrias Moura. Você conhece essa fábrica, sim ou não? Meu pai trabalhava lá. Mas na época não tinha celular, tinha apenas telefones. Meu pai trabalhava no serviço noturno. Até que um dia ele foi mandado embora por justa causa. Minha mãe foi perguntar o que tinha acontecido. Justa causa? Até que minha mãe ficou sabendo que meu pai ligava naqueles disque sexo. E pelo fato dele ligar no disque sexo, chegou a conta na empresa. Foram descobrir que meu pai e os amigos deles passavam a noite ligando para outras mulheres, para querer sentir o prazer na voz. Se tem uma coisa que você vai aprender, irmão, que existem 2 vozes dentro do seu coração: a do demônio e a de Deus. A minha pergunta para você: qual você vai sustentar a partir de hoje? Meu pai sustentou do demônio. Então minha mãe começou a primeira vez na vida dela se decepcionar com meu pai. Mas a minha mãe continuou com meu pai, persistiu no meu pai. Só que meu pai ficou desempregado e ele estava num estágio alto de supervisão dentro daquele serviço. E quando ele estava naquele estágio alto, ele não conseguia arrumar outro serviço que não fosse naquele estágio. Falta de humildade. Meu pai dizia bem assim: eu não vou trabalhar em nenhum lugar que não seja um estágio daquele que eu já estava. Que Deus vem colocando no meu coração, irmãos, que Ele vai te trazer um pouquinho para trás, para que você consiga ter força suficiente para ir para frente. Então a minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica. O meu pai, ele não colocava 1 centavo dentro de casa, ele não tinha um serviço. Meu pai não bebia, não fumava, não se drogava. Até que ele conseguiu achar amigos que falaram: viu, toma uma cervejinha, não tem problema. O que é uma cervejinha? Eu tenho a certeza que a maioria aqui
muitas vezes começaram com uma cervejinha. Não sei dizer se agora, se foi antes. Mas aquela cervejinha fez meu pai tomar a segunda, a terceira, a quarta, até que ele entendeu bem assim, não faz efeito nenhum. E talvez você esteja dizendo assim, não faz efeito nenhum, apenas uma cervejinha. Então meu pai começou a chegar, a entrar em casa um pouco mais agressivo. E aquela criança de mais ou menos 3, 4, 5, 6 e 7 anos de idade, só tinha um sonho. Eu cheguei até minha mãe e falei, mãe, os meus amigos, eles têm uma piscina. Eu queria tanto uma piscina, você pode comprar? Ela falou, não consigo, eu não tenho condição, porque o dinheiro que eu ganho na faxina é para colocar alimento para vocês aqui. E a gente se entristeceu, porque criança não entende isso. Só que chegou um momento que minha mãe, ela fez de tudo. Minha mãe chegou até o meu vizinho, bateu na porta dele e falou assim, meu filho queria uma piscina, eu não tenho condição de pagar, mas se você for até a sua loja, que seu nome está limpo, e comprar para mim, eu pago você a prestação, você compra? Aquele vizinho falou, compro. Minha mãe comprou uma piscina de 3.000 litros para mim, para os meus irmãos. Vocês têm noção que é 3.000 litros? É uma piscina bem grandona, daqui do meio e mais ou menos até aqui, ó. Ó que piscina grande. Quando alguém tem um sonho para você e não mede esforços, não é pequena coisa, é grande coisas. Se você começar a entender o que Deus tem para você, é muito maior do que você imagina. Minha mãe comprou aquela piscina. E naquele dia ela montou aquela piscina linda. E eu estava lá brincando com os meus irmãos. Só que minha mãe falou assim, hoje é domingo. Seu pai saiu para a feira. Ele vai chegar bêbado mais uma vez. A minha mãe já estava acostumada. E quando ele chegar, ele vai almoçar e ele vai dormir. Mas a hora que ele chegar, vocês ficam quietos, para ele não perceber. A piscina estava no fundo de casa. A gente, tudo bem? Meu pai chegou. Quietinho todo mundo. Ficamos quietos. Então minha mãe falou, seu pai vai almoçar, vai dormir. E foi isso que aconteceu, minha mãe entendia. E eu digo da minha mãe, porque Deus também entende do seu coração, entende dos seus pensamentos. Entende de cada momento que você necessita nesse momento. E naquele momento, a gente ficou quietinho. E meu pai almoçou e dormiu. Só que pergunto para você, como pai talvez, ou como um filho. Se você tenha aquilo que você tanto desejava, que é um brinquedo talvez, você consegue ficar quieto? Nada. 3 crianças com aquele brinquedo que eles tanto queriam, ficaram quietinhos de início. O pai está dormindo. Depois, um jogou água na cara do outro. Coisa de criança. E outro jogou na cara do outro. E eu, porque meu irmão quer conhecer Jesus, só brincando com o meu irmão. E começou aquele fuzuê, aquela barulheira de criança. E quando uma criança, irmão, presta atenção no que eu vou falar. Quando uma criança está no estágio de alegria, sabe o que ela vai fazer? Bagunça, barulho. Porque aquela criança tem saúde. Agora eu quero que você já comece a entender. Quantas vezes você mandou seu filho calar a boca porque você só queria uma paz? Eu quero que você saia refletindo isso. É muito melhor o seu filho gritar com um carrinho que ele está brincando do que no hospital quieto, só ouvindo aquele barulho de tim, tim. E aquela criança estava brincando e brincando. Aquele pai acordou. O que é isso? O que é esse barulho? Foi no fundo da minha casa. 3 crianças com um sonho se realizando de alegria. Ele olhou para aquelas crianças e soltou uma palavra que até hoje eu guardo aqui para mim falar para você. Não que eu tenha sentimentos ruins, mas por algum motivo Deus sempre me lembra disso. Uma frase que ele olhou para minha cara, dos meus irmãos, e falou: seu bando de vagabundo,
vocês não colocam 1 centavo dentro dessa casa, olha de água que vocês estão gastando. 5 minutos para vocês esvaziar essa porcaria, porque senão eu vou voltar aqui. Aquela criançada começou a entrar em desespero, pegou tudo que elas tinham, que era apenas muitas vezes um copo d'água, e tentava tirar, só que era 3.000 litros, irmãos. Se você parar e ver a ciência hoje, se eu pegar com um copinho 3.000 litros, no mínimo um dia eu consigo tirar. Ele me deu 5 minutos. Por incrível que pareça, 5 minutos em ponto, aquele homem voltou para o fundo daquela casa com uma enxada na mão. Entrou dentro daquela piscina, tirou aquelas crianças e começou a dar enxadada naquela piscina, rasgando ela inteira. Se você entender, ele não estava rasgando uma piscina, ele está rasgando 3 sonhos de 3 crianças. A minha mãe ficou com tanta raiva, tanto ódio no coração dela, o demônio tanto usou dela, que ela pegou um vaso de flor, que aquele vaso de flor se joga na cabeça de uma pessoa na hora mata, mas ela não estava nem aí com o que ia acontecer. Ela pegou aquele vaso de flor e pela graça de Deus, aquelas 3 crianças começaram a gritar e chorar, e um vizinho do nada chegou na mão da minha mãe, bateu na mão, o vaso de flor caiu no chão, e a minha mãe foi para cima do meu pai para cima da minha mãe, eles começaram a brigar ali, o vizinho começou a separar, outros vizinhos vieram e tiraram, e pela primeira vez aquelas 3 crianças tinham visto dentro da casa o verdadeiro demônio. As coisas foram acontecendo. Meu pai já não tomava mais cerveja, começou com a pinga. A cerveja já não fazia mais efeito, era como se fosse um copo d'água. E todas as vezes que meu pai voltava, era uma das coisas que ele quebrava dentro da casa. Minha mãe fazia aquele arroz com feijão, aquele ovo frito. E meu pai falava assim, eu não quero essa porcaria. E jogava aquela comida para fora. E muitas vezes eu pude olhar para minha mãe, aquela cara de decepção, falando, mas era a única coisa que a gente tinha para comer. As coisas foram passando, e cada dia parecia que meu pai chegava pior em casa. E na minha casa já não tinha mais vidro nas portas, porque todas as vezes ele vinha e quebrava um dos vidros. E eu comecei a olhar para aquele homem, que todo mundo me ensinava, o seu pai é o seu super-herói. E eu falava, não, o meu pai é o vilão. Meu pai está acabando. Só que minha mãe ensinou que lá no sacrário tem um Jesus, que ele ouve tudo o que você fala. Eu falei, então se ele ouve tudo e ele tem poder por tudo, ele vai fazer de tudo. Cheguei uma vez no sacrário pequenininho. Falei, Jesus, é verdade que o Senhor tem poder para todas as coisas? Se o Senhor tem o poder mesmo, de verdade, leva aquele demônio que o Senhor pôs dentro de casa, que a gente é obrigado a chamar de pai. Quantas orações diante do sacrário eu olhava para Jesus e falava assim, se o Senhor tem poder, leva, porque eu não aguento mais, Ele está acabando com a minha família. Só que cada vez que eu fazia a oração, sabe o que acontecia? Meu pai chegava pior em casa, e pior. Qualquer coisa que a minha mãe fazia, meu pai já queria ir para cima dela. Até que um dia, meu pai saiu, ficou 3 dias fora. Vocês vão entender o número 3. 3 crianças, 3 dias fora. E minha mãe começou, o que está acontecendo? E eu pensei, Deus ouviu as minhas orações, Ele não volta mais. Fiquei feliz, mas eu olhei para minha mãe decepcionada. E ela foi atrás do meu pai. Meu pai estava numa zona por 3 dias com outras mulheres. Minha mãe trouxe meu pai bêbado para casa. Segunda decepção da minha mãe. E naquele momento parecia que minha mãe estava totalmente decepcionada com o mundo inteiro. Ela não conseguia dar um sorriso mais. Ela não conseguia mais olhar para os filhos com tanto amor, com tanto carinho, tanto sofrimento que ela passava. Tanto que o demônio falava que ela não prestava. Tanto que o demônio falava para ela que ela tinha sido substituída por outra mulher. E eu chegava para Jesus, se o Senhor existe e tem poder mesmo, leva esse demônio da minha casa.
Até que um dia, meu pai pegou todas as roupas dele, colocou numa mala. E ali eu falei, Deus ouviu as minhas orações. Meu pai pegou tudo e falou, eu vou embora dessa casa. E ele foi morar com uma outra mulher. Terceira decepção da minha mãe. Porque teve um dia que ela se decepcionou porque meu pai ligou para mulheres. Outro dia que ela se decepcionou que meu pai estava com outras mulheres. E outro dia que meu pai decepcionou ela porque ele foi morar com uma outra mulher. E o demônio colocou 3 decepções. Sabe de uma coisa? Tira com a sua vida que você não é importante aqui. Minha mãe começou a entrar em depressão. Tudo que ela comia, tudo que ela bebia, ela vomitava. Ela começou a emagrecer. E eu falava, não é possível que esse demônio está longe de casa, mas mesmo assim ele perturba dentro da minha casa. E eu chegava para Jesus, leva esse demônio. Só que teve um dia, irmãos, que minha mãe me ensinava que a gente tem que abrir o nosso coração, porque o nosso lugar é com Jesus. E eu já estava um pouco maiorzinho, grandinho, e eu comecei a entender aquilo. O pessoal do meu grupo de oração começou a falar, Wellington, você não quer vir para o grupo de oração? Eu falei, não, isso é coisa de louco. Esse negócio do pessoal ficar falando em línguas, é tudo coisa de louco. Começam a gritar, não. Primeiro convite, segundo convite, terceiro. E eu sempre disse, não. Até que um dia eu fui no cenáculo diocesano aqui de Itapetininga. Eu costumava dizer que no cenáculo a gente não ia para orar, não ia para rezar, a gente ia para comer. Porque minha mãe fazia um lanchinho e levava. E nos intervalos a gente comia tanto o nosso lanchinho quanto o lanchinho do vizinho. Assim era todo mundo compartilhando, era muito legal aquilo. E eu falei, eu vou no cenáculo hoje para comer comidas diferentes. Porque em casa, quando minha mãe fazia lanchinho, era apenas um patê. Era a condição que minha mãe tinha. E eu sabia que o meu amigo poderia trazer uma torta de frango, uma torta de salsicha, um pão com mortadela. E a gente não tinha em casa. Até que eu lá no cenáculo, naquele momento, Jesus estava vindo. Jesus veio aqui ontem, o seu encontro, né? Jesus estava vindo, uma pessoa que estava lá naquele palco, ministrando. Apontou dizendo assim, você aí ó, Deus tem muito para fazer na sua vida, basta você querer. Só que o cenáculo é cheio de gente. Falei, não é comigo não, o pessoal de trás aqui. Não, é você mesmo. Falei, não é comigo não. Só vim para comer. Ter de sede, me desse água. Ter de fome, e me desse de comer. E naquele momento, Jesus estava vindo. E a terceira vez, Ele falou, é você que Deus está chamando. Eu só olhei para Jesus e falei, se é o Senhor, me dá sinal. O meu joelho caiu no chão sem eu ter vontade nenhuma. E eu comecei a chorar. Chorar e chorar. Não sabia porque eu estava chorando. Até que o mesmo irmãozinho do grupo de oração olhou aquela cena. E veio. Me abraçou. Deu um beijo em mim assim. Falou, Deus tem algo para você. E ele olhou para mim e falou assim, segunda-feira eu preciso de alguém para tocar no grupo de oração. Você não aceita? Bom, se é para te ajudar, eu vou. Olha o homem como que é. A gente acha que a gente vai ajudar. E eu fui para aquele grupo de oração. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na hora que eu percebi, eu já estava dentro do grupo de oração. Até que uma pregação olhou para mim e disse, quem aqui aceita Deus? Eu levantei a mão, eu. Deixa eu perguntar para você. Você aceita Deus, o único e verdadeiro Deus da sua vida, sim ou não? Então levanta sua mão e diga, eu aceito Jesus. Fala mais uma vez, eu aceito Jesus. Mais uma vez, eu aceito. Meu irmão, eu fiz a mesma coisa. Não tem mais volta, tá? Eu falei, eu aceito. Sabe o que Jesus me pediu? Ai, como é difícil.
Ele falou que para você aceitar, você tem que deixar todas as coisas, vem e me segue. Falei, amém, estou aqui pronto. Ele falou, mas antes de tudo isso, vamos dar um pausa aqui. Quem aqui já trabalhou de pedreiro ou trabalha? Levanta sua mão. Certo. Para uma casa ela ser levantada, a gente sabe que vai ter piso, vai ter rejunte, todas as coisas bonitas. Algumas pessoas colocam gesso, mas isso não é o mais importante. O que é o mais importante? O alicerce. Porque se o alicerce ele não estiver bem, pode ser toda a estrutura bonita. Vem o vento, derruba a casa, não é? Acaba. O alicerce ele é mais importante. Se você não tiver um alicerce totalmente voltado à segurança, a sua casa vai cair. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, se você não tiver um alicerce firme e forte, a casa vai cair. Vocês estão entendendo a expressão a casa vai cair? Quantas vezes a pessoa falou para você, a casa caiu? Sabe por quê? Você está fazendo cagada, irmão. Ninguém fala para você a casa vai cair se você está fazendo as coisas boas. Se você já ouviu essa expressão, desculpa dizer, irmão, está na hora de voltar. Se alguém já falou para você, para que isso daí, a casa vai cair, irmão, está na hora de parar. E aos polícia, a casa vai cair, irmão, para. Deus está falando. E naquele momento, eu falei, Jesus, então eu estou aqui, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. Sabe o que Jesus me pediu? Adivinha. Primeiro pedido de Jesus, vai, perdoa o seu pai. Falei, eu não vou perdoar porque meu pai que traiu a minha mãe, o meu pai que fez a minha mãe sofrer o que ela sofrendo, o meu pai que fez cada segundo eu ter raiva de tudo isso. Não. Jesus se aquietou. E mais uma vez o irmão perguntou, quem quer seguir Jesus? Eu falei, eu! E Jesus falou, então perdoa o seu pai. Eu falei, não. Foi o meu pai que fez tudo na minha vida ser um inferno aqui. Não vou. Então Jesus pela terceira vez. Quem quer seguir Jesus? Eu! Ele olhou bem nos meus olhos e falou, então perdoa o seu pai. Eu falei, eu não consigo. Então me ajuda. Me ajuda. Irmão, sozinho você não consegue mesmo. E é por isso que Deus traz servos. E é por isso que Deus fala, eu estou contigo todos os dias. Porque Ele sabe que sozinho você não consegue. Eu falei, eu não consigo. Então Jesus é maravilhoso. Olha a pessoa do seu lado, fala assim, Jesus é maravilhoso, amigo. Então Jesus começou a mostrar a história do meu pai. Quem já foi na feira aqui, levanta a sua mão. Se vocês lembrarem, antigamente, agora parece que não tem mais, mas antigamente existia uma pessoa que vendia aquele cesto de taboa na feira. Vocês lembram disso? Era um cesto forte que você comprava as frutas, colocava naquele cesto e ele é forte, não rasgava. O meu avô vendia lá. Se eu não me engano, existia só 2 pessoas que vendiam na feira essa cesta. Um era o meu avô e outra pessoa. O meu avô, ele era tão conhecido, as pessoas iam até ele para comprar esse cesto, que ele conseguiu dinheiro. E mais dinheiro, e mais dinheiro. Meu avô montou um barzinho. Meu avô comprou 8 a 9 casas com aquele dinheiro. O meu avô tinha dinheiro escondido dentro da tua casa. Um dia chegaram até a casa do meu avô, de madrugada. Benedito, abre essa porta aí. Meu avô acordou assustado. Quem é? Abre essa porta aí. Não vou abrir. Abra a porta. Não vou abrir. Abra a porta. Pá! Entraram. Cadê o dinheiro?
Não tem dinheiro aqui. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro aqui. Cadê o dinheiro? Começaram a espancar meu avô. Meu avô não tem dinheiro. Espancando, espancando, batendo. E meu avô não falou onde estava o dinheiro. Porque o Deus do meu avô era o dinheiro. Meu avô morreu, espancado. E eu comecei a perceber que meu avô tinha um Deus que se chamava dinheiro. Comecei a perceber que meu pai não tinha um pai. Tinha um homem que gostava apenas de dinheiro. O meu pai nunca ouviu a palavra eu te amo. O meu pai nunca ouviu um abraço confortável, gostoso. Meu pai nunca ouviu o pai dele falando bem assim: olha filho, você acertou. E eu comecei a entender, se o meu pai não fez isso comigo, é porque ele não tinha aprendido. Deus começou a curar o meu coração, que se meu pai fazia o que ele fazia, é porque ele já tinha aprendido errado. O alicerce da casa do meu pai não era firme. Então Jesus falou bem assim: você quer mudar? Ou você quer ser do mesmo jeito? Eu comecei a olhar meu pai diferente. Só que teve um dia, um belo dia, que eu estava voltando de um lugar. E nesse belo dia que eu estava voltando de um lugar, eu avistei o meu pai, bem longe. E eu estava indo na direção do meu pai. Um pouquinho, irmão. Pode ficar aí. Não sei se vocês conhecem, ali perto do bombeiro. Hoje tem uma rua ali, mas antigamente era apenas um caminho. Eu treinava futebol de campo lá nos bancários, porque eu tinha condição, lógico que não, jamais. Tanto que eu ia de a pé e voltava de a pé. Mas eu gostava tanto de futebol, que a gente ia desde o Jardim Casagrande até os bancários para jogar bola. Nunca meu pai me assistiu. Nunca meu pai torceu por mim. Mas teve um dia que eu estava voltando dos bancários, e eu fui passar por aquele corredor que tinha do lado dos bombeiros ali. Meu pai estava vindo com uma bicicletinha. Era um campo totalmente grande e aberto. Só tinha nós dois. Eu olhei meu pai longe. O demônio começou a falar: lembra aquele homem lá? Acabou com a sua vida. Acabou com a sua família. Aquele homem lá está fazendo sua mãe entrar em depressão. Aquele homem lá agora, ele é mais fraco que você, porque você cresceu, você é forte. E ele se acabou na bebida, ele está fraquinho. Tudo que você fizer para ele agora, ninguém mais vai saber. Era um campo aberto, irmão. E eu chegando perto do meu pai com aquele ódio. Só que quando estava perto, o Espírito Santo veio e falou: você vai voltar a fazer do jeito que ele fazia antes, você vai mudar a sua história. Você vai continuar aquilo que seu pai começou, ou você vai mudar toda a geração da sua vida. Os seus filhos vão olhar para você como uma pessoa que mudou toda a história, ou como uma pessoa que continuou a história. Eu falei: Espírito Santo, eu não tenho força. A única força que eu tenho é humana, a vontade de moer esse rapaz. Ele falou: então esquece e deixa que eu faça o resto. Eu cheguei perto do meu pai não sabia o que fazer, igual o Senhor está fazendo agora. Talvez ele pensou bem assim: agora vai ter uma coisa que eu não vou conseguir. E eu também falava: eu vou ter que fazer uma coisa que eu também não vou conseguir. Só que o Espírito Santo, ele é muito mais forte. Eu só consegui chegar até ele. Um abraço forte. Eu só falei uma palavra pro meu pai: pai, eu te amo, tá? E naquele momento, meu pai só olhava pra minha cara, e começou a cair uma lágrima dos olhos do meu pai.
Eu ensinei a palavra do meu pai, eu te amo. Vou dizer para você, irmão, com toda certeza, Deus tem uma promessa tão grande na sua vida, irmão, que você vai entender que não é à toa você estar aqui. Em nome de Jesus, um dia eu vou ver você pregando todo o seu testemunho, e o seu testemunho vai curar muitas pessoas, irmão. Ele te chamou aqui para você ser um servo amado dele. Obrigado, viu? Eu ensinei para meu pai a palavra eu te amo. Eu ensinei para meu pai como abraçar as pessoas. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai enchia a cara, me via no centro da cidade, do outro lado da rua, sabe o que ele dizia? Wellington, te amo! No meio do centro. E eu com vergonha falava, pai, para! Não, mas eles têm que saber, eu te amo. Ó, meu filho lá. Eu ensinei para o meu pai todas as coisas diferentes. Comecei a ter aproximação do meu pai. Comecei a entender que o meu pai precisava muito mais de mim. E a gente começou a ter um relacionamento. Como é gostoso ter um relacionamento com o pai. De ouvir piadas e dar risada. Ouvir mentiras, que ele acreditava nas próprias mentiras. E eu sabia que era mentira. Verdade, pai. Só para alegrar ele. Dar atenção. O tempo foi passando, a minha irmã, meu irmão começou a ter um relacionamento com meu pai também. A minha casa começou a ser curada. Até que teve um dia, minha mãe estava na casa. Eu morava já com a minha mãe, ainda. Minha mãe saiu do quarto dela, bateu a porta. Falou, vou na casa do seu pai hoje. Eu falei, o que você vai fazer lá? Vou lá na casa do seu pai hoje. Eu falei, não, calma mãe. Não vou na casa do seu pai hoje. Eu falei, então vá. Minha mãe foi. Meu pai morava num quartinho de um cômodo só. Minha mãe bateu lá. Meu pai abriu a porta, olhou para minha mãe, arregalou os olhos e falou, essa mulher vai me matar hoje. Minha mãe olhou para a cara dele. Senta aí. Meu pai tinha uma cama só ali, não tinha cadeira, não tinha nada, só cama. Senta aí. Meu pai sentou. Minha mãe olhou para a cara dele e falou bem assim, olha, eu estava lá em casa rezando o terço, pedindo para Nossa Senhora me dar força, porque eu não estou aguentando. Nossa Senhora pediu para mim vir aqui, olhar para você e falar para você, me perdoa. Me perdoa porque quando você chegava bêbado em casa, ao invés de eu dobrar meus joelhos e olhar por você, eu desisti de você, dizia que você era vagabundo e dizia que você não colocava dentro de casa. Me perdoa porque eu desisti, era para me persistir. Minha mãe começou a chorar. Meu pai olhou para ela e disse bem assim, você sabe, eu não posso mentir, eu já deitei com outras mulheres. Eu já te traí, eu já te fiz sofrer. Mas eu nunca na minha vida amei alguém como eu te amo. Meu pai pediu perdão para minha mãe. Minha mãe pediu perdão para meu pai. Sabe o que é legal de tudo? Que além deles se perdoarem, depois de uns dias meu pai chegou para minha mãe, pediu minha mãe em namoro. Você não sabe o quanto é gostoso ver seu pai com a sua mãe de mão dada, irmão. Talvez você está aqui e quando você está com sua esposa, ela anda lá 1 metro na frente, 1 metro atrás. Pega na mão da tua esposa, irmão. Vai passear com ela. Essa cura não está sendo apenas para você e para sua esposa, está sendo para os seus filhos. Quando seus filhos veem você com sua esposa de mão dada, eles vão olhar, aquele é meu pai, aquela é a minha mãe. Eu levo meu pai de mão dada com a minha mãe, bonitinho. Aquilo era a maior alegria da minha vida. Um dia minha mãe falou bem assim, seu pai falou que vai levar eu comer um lanche. Falei, verdade? E a mãe foi lá, passou batom na boca, fez a chapinha no cabelo, colocou a melhor veste. E meu pai chegou lá, com uma buzininha. Moto? Não, bicicleta, barra forte, sabe aquela que tinha buzininha? E meu pai chegou com aquela buzininha,
colocou minha mãe na garupa e foram lanchar. Quando voltaram, minha mãe brava. Falei, ué, você tá brava? Ah, seu pai, né? Falei, o que aconteceu? Ah, seu pai foi lá, a gente foi naquele lanche lá, tal. Mas você gostava de lá, você não gostava? Gosto. Mas o lanche estava bom? Tava bom. Ué, mas a conversa não estava boa? Tava boa. Mas o que você está brava? Ah, seu pai, né? Depois que a gente comeu o lanche, a gente foi pagar, tive que pagar metade. Eu comecei a dar risada. Aquele era meu pai. Eu lembro que meu pai era bem gordinho. Bem gordinho, a gente chegava na casa dele e fazia aquele churrasquinho gostoso. Contava piada a noite inteira, doía o maxilar. Eu lembro que meu pai contava as mentiras dele, a gente sabia, a gente dava risada. Ele falava assim, ah, semana passada eu pilotei um helicóptero. Ele pilotou um helicóptero, sabendo andar nem de moto. Depois eu fiquei sabendo que um mercado perto de casa tinha contratado um helicóptero para levar os clientes para dar uma voltinha. Meu pai diz, eu pilotei o helicóptero. Verdade, pai, o senhor é bom mesmo. A gente brincava. O meu pai, pelo fato dele beber tanto, chegou um certo momento da vida dele, que tudo que ele comia e tudo que ele bebia, ele vomitava. Meu pai era bem gordinho. Ele começou a emagrecer. Eu comecei a levar meu pai para o hospital quase todos os dias. Eu levava, ele tomava os medicamentos, a gente trazia de volta. Minha irmã, meu irmão, minha mãe. Já era rotina para nós. Meu pai morava ainda naquela casinha. Um dia meu tio ligou no sábado e falou bem assim, ó, acabei de levar seu pai no hospital. Vocês conseguem ir lá porque eu tenho outro compromisso. E pra gente era normal, rotina. Falei, vamos. Falei pro meu irmão, viu, vai você primeiro, fica um pouquinho lá. Qualquer coisa, se der muito tempo, você liga, a Tatiane vai, e a gente revezou. Cada um foi um pouquinho. Minha mãe foi. Dei nada do meu pai sair. Eu falei, bom, eu vou lá. Fui. Minha mãe saiu, eu entrei. Meu pai estava numa maca, e na maca tinha aquelas aparelhagens no peito dele. Junto numa sala com bastante pessoas. Meu pai começou a tentar falar alguma coisa para mim, só que o medicamento que deram para ele, a palavra dele estava sendo enrolada. Eu olhei para meu pai e falei, pai, o que está acontecendo? Ele tentava me falar alguma coisa, estava enrolado. Falei, pai, o que está acontecendo? Estava enrolado. O Espírito Santo me visitou de novo. Nessa que o Espírito Santo me visitou, os enfermeiros começaram a olhar o estado do meu pai, começaram a tirar aquela aparelhagem dele. Foi tirando. Eu olhei para a cara do meu pai e falei, pai, vão tirar o senhor aqui dessa sala. Eu tinha ouvido eles falando que ia levar para a sala de emergência. Eles vão levar o senhor naquela outra sala de emergência, tá bom? Ele fez assim. Eu falei, pai, naquela outra sala vai estar Jesus, Nossa Senhora, e os anjos te esperando, tá bom? Ele olhou para mim e fez assim. Falei, pai, saiba que eu te amo, tá? Ele deu um joinha assim, ele conseguiu falar. Eu saí desesperadamente daquele corredor. Minha mãe estava lá na frente. Falei, mãe, o pai vai embora hoje. Minha mãe entrou desesperadamente e bateu na perna do meu pai, naquela sala de emergência que nem podia entrar. Falou, Roberto, o que está acontecendo? O olho do meu pai estava virando. Mas naquele momento ele olhou para ela e deu um joinha, dizendo, tá tudo certo agora. Tá tudo certo. A enfermeira tirou minha mãe daquela sala. Depois o médico nos chamou dizendo, meu pai tinha ido embora. Meu pai foi morar com Jesus. Por que eu preciso dizer isso para você, irmão? Eu tinha tudo para viver nas drogas, no alcoolismo. Mas eu bati no peito e falei, agora vai mudar toda a história. Eu não sei qual que é o seu sonho, mas meu sonho é chegar ao céu um dia.
Quando chegar no céu, bater na porta, falar: Pedro, Jesus me chamou. É lógico que eu quero um abraço de Nossa Senhora. É lógico que eu quero um abraço de outros santos. Mas vai ter um gordinho lá, chamado Roberto, que vai falar: ô, deixa eu abraçar ele primeiro. Porque se eu estou aqui é porque ele não desistiu de mim. Irmãos, a sua história pode mudar e só depende de você. Só depende de você. Fica de pé. Tinha uma música que quando meu pai ainda morava em casa, eu estava aprendendo a tocar violão. Meu pai chegava bêbado todas as vezes em casa. Eu já era um pouquinho ouvindo a voz de Deus e estava aprendendo a tocar uma música. A música é assim, ó. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. O filho pródigo disse: vou embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Ele diz: fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Eu comecei a cantar. Meu pai chegou bêbado em casa e eu estava cantando essa parte. E eu continuei porque eu estava com meu violão aprendendo. Só que ele chegou bem na hora do refrão. Bêbado. Você sabe que bêbado gosta do violão, né? Vamos tocar uma moda aí. Meu pai viu eu tocando violão, pegou uma pinguinha que ele tinha lá, colocou no copo dele, colocou na mesa. Toca uma moda aí. Eu comecei assim ao refrão. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Só que eu falei, tudo é do Pai. Meu pai não teve a interpretação do Espírito Santo. Meu pai falou: o quê? Você está cantando essa música para mim? Meu pai achou que eu estava cantando para ele a música, tudo é do Pai. Ele falou: volta de novo. Tudo é do Pai. Cantei uma vez, duas vezes. Ele: canta de novo aquela música que você fez pra mim. Falei: o Espírito Santo vai agir hoje. E cantei duas, três, até que eu cansei. Falei: ah, pai, pelo amor de Deus, agora não. Vamos pra próxima. E eu cantei aquela música. Quando meu pai morreu, eu tive que correr atrás do velório dele inteiro. E quando eu comecei a correr atrás do velório dele, vocês aí atrás. Quando eu estava no velório do meu pai, Deus me lembrou de uma profecia. Ele disse que um dia eu ia pregar, eu ia ver meu pai, minha mãe e os meus irmãos no primeiro banco. E quando eu estava na caminhada de Deus, eu não vi isso acontecer. Mas um dia, Deus falou bem assim que as promessas dele seriam se cumpridas. Como na sua vida Deus vai cumprir as promessas. Eu vi meu pai naquele caixão ali. Falava: Deus, lembra que o Senhor falou para mim uma vez que eu ia pregar e ia ver a minha família inteira? Não vai acontecer, né? Meu pai morreu. Jesus falou bem assim: está aqui o seu pai intercedendo por você, está aqui sua mãe, está aqui os seus irmãos, toda a família do seu pai está aqui, toda a família da sua mãe, os seus amigos estão aqui. Agora é a hora. No velório do meu pai, eu estava com meu violão.
E Deus me lembrou: tudo é do Pai, toda honra e toda... No velório do meu pai, comecei a falar do amor de Deus para as pessoas que estavam ali. Meu pai naquele caixão, e eu olhava para as pessoas: ame, ame, porque o amanhã não pode chegar. Ame agora. Se você tem um ar que você respira ainda, é porque Deus está te dando a oportunidade de você fazer a diferença nesse mundo. Amanhã a sua esposa pode estar no caixão, o teu filho pode estar no caixão, você pode estar no caixão. Agora é a hora. Deus, Ele te ama tanto que Ele te deu a oportunidade de mudar toda a história. E é por isso que Ele suscitou no coração dos irmãos curados para amar. Porque Ele quer te amar, Ele quer te curar. E eu comecei a pregar aquele amor de Deus. Todas as pessoas se sentiram amadas no velório do meu pai. E eu só cantava: eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Tá vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Talvez você nem conheça essa pessoa. Essa pessoa só quer um abraço. Dá um abraço nessa pessoa e fica abraçado com essa pessoa aí. Não precisa falar nada não. Fica abraçado com ela. Não precisa dar esse tapinha nas costas não. Para de dar esse tapinha nas costas. Só abraça. Fica abraçado. Não precisa falar nada. É só isso que essa pessoa precisa. Fica abraçado com essa pessoa. Essa pessoa só queria um abraço do pai dela, muitas vezes. Essa pessoa só queria um abraço da mãe dela, da mãe dele. Essa pessoa só queria um abraço do filho. Essa pessoa só queria sentir um amor, um carinho só. E é Deus usando de você agora. Enquanto você falava assim: Deus não pode usar de mim, olha o que Ele está fazendo para você agora. No meio de nós tem pessoas tentando suicídio há muito tempo. Não apenas de tirar a própria vida, que eu sei que tem aqui também, mas pessoas que estão se acabando nas drogas lá fora. Pessoas que estão se acabando no álcool lá fora. Você que traiu a sua esposa, é hora de voltar. Você que traiu o seu filho, é hora de voltar. Deixa Jesus curar você agora. Fica abraçado com essa pessoa, feche seus olhos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo tudo é do Pai, toda honra e toda... Ele apronta com a gente, né? Qual a probabilidade disso acontecer?
Deus só mandou eu ir lá atrás do Márcio e dar um abraço nele. Sabe o que ele acabou de me falar? Eu conheci o seu pai, eu trabalhei com ele. Justo naquela época. Ele não participou. Glória a Deus. A minha vontade era dar um abraço em cada um de vocês, mas Deus só falou, vai lá, abraça o Márcio lá. Ele conhecia meu pai, cara. Graças a Deus que ele não fez as mesmas coisas que meu pai. Mas eu quero dizer para você, Márcio, que Deus vem mudando toda a sua história, tá? Deus vem mudando toda a sua história. Obrigado, viu? Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Pegue na mão dessa pessoa. Pode fechar o corredor aqui. Eu não sei quem que é pai aqui. Também tanto faz. Porque o mais importante é aquele que está na sua casa, o seu filho. Irmãos, o seu filho quando começa a falar, pai, 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 olha aqui. Ele só quer sua atenção. Ele quer só a sua presença e não o seu presente. Ele só quer o seu olhar e não o olhar do seu celular. Ele só quer te dar um abraço e dizer, pai, eu te amo. Irmãos, é pesado que eu vou falar, mas não espera seu filho estar no caixão para você dizer a mesma coisa para ele. Muitas vezes você está aqui, mas você não sabe quanto sua esposa está na sua casa feliz, porque está sabendo que o esposo dela está aqui. E você falava, eu vou lá ficar 3 dias, axé. 3 dias eu vou voltar a falar, Pai, Filho e Espírito Santo só te conduziu aqui para mudar a sua história. 3 dias que pode mudar a história da humanidade inteira. Eu sou responsável por te levar para o céu, irmão. E se te ver lá na rua, desculpa o que eu vou falar, irmão, eu vou pegar você pela orelha e falar, irmão, 3 dias lá, e você não aprendeu? Bora! Eu não vou desistir de você, irmão. Se eu, humano, Hélito, pecador, fraco, não vai desistir de você. Imagina Deus que te ama loucamente e deu o seu filho único para morrer por mim e por você. Você acha que ele desiste? Você pode ser a pior das espécies, você pode ser o pior, mas para Deus não. Para Deus você é o melhor, porque Ele te ama. Feche seus olhos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Pecado. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançado em minha vida. Tudo é do Pai,
se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Vai, pessoal, abraça isso, vai, se abracem mesmo, vamos até lá, vamos lá no meio, vamos, eu vou aí, espera, abraça, isso, vai, isso. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, eu vou lá no meio, pode deixar. E me cura por amor. Olhem para mim um pouquinho aqui. Eu vou chegar até o meio aí. Pode ficar sossegado, eu vou aí no meio. Eu quero sentir o abraço de vocês. Mas antes de tudo isso, só quero dizer uma coisa para vocês. Sozinho a gente não consegue nada, tá? Quando você precisar, é essa pessoa que está do seu lado aí agora que vai te ajudar. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu sou responsável por você, abençoado. Fala assim: eu não vou desistir de você, abençoado. Agora eu vou entrar no meio lá, espera aí. Abre só um pouquinho o corredor aí, ó. Abre um pouquinho esse corredor aqui, ó. De passar aqui um pouquinho. De passar aqui. O Senhor foi meu advogado, o Senhor foi o promotor que julgou, o Senhor foi meu juiz, a procuradora do estado, ela me absolveu, ela falou para mim: filho, ela não falou filho, mas o Senhor falou: filho, você sempre fez o bem, você sempre tratou bem os oprimidos, você sempre tratou bem os detentos, você nunca brigou com eles, você nunca maltratou eles. Eles sempre gostaram de você na rua. Eles vão sempre se alegrar quando vê você. Hoje o detento me vê na rua. Ele me abraça, ele me beija. Oi, aqui. Oi. Amém. Já recebi, ele está aqui comigo. Agora, ele está dizendo que você que está aqui junto comigo, eu tenho sofrimento, mas você sofreu mais do que eu. Aquele sofrimento ficou lá atrás. Agora, a partir de hoje, você é uma pessoa nova. Aquele Roberto, aquele Pedro, aquele Juca, aquele Roque, aquele Zé que ficou lá atrás, como falou agora de pouco, saiu do portão para fora. Jesus vai estar com vocês na hora do sofrimento. La
Xialalari, alalala. Xialalari, alamarie. Xialalari, alabari. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura. Presta atenção um pouquinho para mim aqui, ó. Quando eu estava na faculdade, comecei minha faculdade, eu falava bem assim: minha mãe, ela vai entrar comigo no meu casamento. Mas quando eu terminar a minha faculdade, o meu pai vai entrar comigo. Meu pai vai ficar do meu lado na formatura. Só que no meio do caminho meu pai morreu. Meu pai voltou ao céu. Só que na faculdade, quando eu terminei, tem um momento lá na festa que os organizadores, eles pegam uma flor e eles dão para nós e fala bem assim: olha, daqui a pouco a gente vai tocar uma música, e essa música você vai sair do seu lugar e vai levar para uma pessoa com que você ama. Tava ali minha mãe, meus irmãos, minha esposa. Eu peguei aquela flor, fechei os meus olhos. Eu disse: pai, o senhor não está aqui fisicamente, mas aí do céu eu sei que o senhor intercede por mim, tá? Falei: pai, obrigado por o senhor me trazer nesse mundo. Uma hora eu vou me encontrar com o senhor aí no céu, tá? Fiz essa oração pro meu pai, com aquela rosa em minhas mãos. A hora que eu abri os meus olhos, tinha uma rosa no meu pé. E eu comecei a olhar para os meus amigos que estavam se formando ali comigo, se não era uma rosa deles, e todos eles estavam com uma rosa na mão. O Espírito Santo falou: seu pai mandou te entregar essa rosa, porque lá do céu ele intercedeu, ele está feliz fazendo festa por você. Irmãos, eu não perdi meu pai, eu devolvi ele para aquele que tudo criou, e ele está intercedendo nesse dia por cada um de vocês, junto com Nossa Senhora. Ele está lá dizendo: olha, o que eu não pude fazer, aqueles homens vão fazer agora, que é voltar para os seus lares e mudar toda a história. Então ele está pedindo para Nossa Senhora: mãe, intercede pelo Wellington lá, que ele possa chegar até o coração dessas pessoas. Eu não estou aqui para teatro, eu não estou aqui para falar o meu testemunho. Eu estou aqui para que Deus possa mudar a sua vida, a sua história, como Ele mudou a minha. Eu tive a chance de, antes de olhar meu pai no caixão, dizer para ele: eu te amo. Agora é a hora de você ter a chance de voltar para sua casa e fazer a mesma coisa. Fecha seus olhos. Ora para essa pessoa que está do seu lado aí. Sim, Senhor Jesus, eu não sei qual é a tua vontade, Senhor, mas eu sei que é melhor. Faça da tua vontade acontecer. Em nome de Jesus eu peço que saia todo vício das drogas. Em nome de Jesus eu te peço que saia todo vício do álcool. Em nome de Jesus eu peço que saia todo vício da pornografia, masturbação. Em nome de Jesus eu peço que saia daqui todo vício dos jogos. Em nome de Jesus eu peço que saia daqui tudo aquilo que o demônio colocou. Em nome de Jesus eu ordeno que saia daqui o espírito da morte. É vida agora, é vida, Senhor Jesus. Tudo é do Pai, toda honra e toda.
tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura pura. Agora eu convido você assim, solte dessa pessoa e aplaude nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaude nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aplaude nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.